Incrível, né? Melhorou demais, né? Melhorou. Incrível. Os cortes. Olha, se pausar aprofundaram. aqui, ó. Pra mim, adutor precisa Volta de mais lá, volume. Pedrão, por favor. Tá vendo? Eu ainda vejo que não tem aquela curvatura que no Sebum você vê. Dá pra curvar mais ainda, né? Isso, exato. É, a maturidade que ele ainda não tem, né? Ele melhorou muito o Ele é muito glúteo novo. médio, mas eu acho que quando posa de costas do lado do Sebum, precisa melhorar esse glúteo médio. Então, é a maturidade que vai vir a cada ano pra ele, né? O que você achou das poses? Não Melhorou, tem. Itinho? Melhorou, Porque ele focava um pouco nas melhorou. poses. E outra, ninguém tem Mas uma olha carreira essa, tão ó. meteórica como Olha a essa, dele. como ele gira o tronco demais. Você concorda, Pinduca? Também achei que ele melhorou Então, muito mas as sabe, poses. eu preferi que ele posou assim. Sabe por quê? Porque o Sibum tem o peito, Gosta mais largura? largo. É, Mas pra mim o árbitro sabe, o Sibum tem o peito largo. Você é malandro eu também, sei, você sabe. mas eu olhando assim, você entendeu? Eu preferi ele posando com o peito largo assim, você entendeu? Do que quando ele tentava o peito ficar mais cheio e mais curto. Porque o Sibum posa largo. E os dois posaram quando estavam juntos, um de costa pro outro, eles posaram assim. Ficou mais equilibrado. Mas um atleta posou pra mim lá, eu vi ele competindo na Bahia, e aí quando ele veio conversar comigo no backstage, ele não tava nem posando. Só que eu lembrei dele no palco e falei, por que você esconde a perna direita? Aí ele foi e me mostrou, ele tem uma puta cicatriz. Então ali eu sabia que tinha alguma coisa. Então ele fazer isso, ele mostra que ele tá tentando esconder, entendeu? Mas ele tá, melhorou ali ele não demais, tá hein, escondendo. cara? Puta É que que o peito pariu. do Sibum é maior. Então, mas ele aí tá ele vai ter tentando que ficar mais evoluir. próximo. A pose fica ruim porque ele tenta... Não achei. Eu Ah, achei que a fica. pose ficou melhor e ficou mais Você acha que ele largo. tá encolhendo ainda a dorsal? Não, aqui ele melhorou. Ele melhorou um pouco. E a ele, dorsal. e ele vai pôr mais dorsal ainda, lower back, do que tem Volta aí, com um pouco certeza. pra ele encaixar a pose e pausa. Vamos ver. O adutor dele é Mas na muito segunda. bom. Na Ele primeira é... ele não encaixa, na segunda Ó, só. isso. Não, mais uma. Mais um. Aí. Aí. Não, aí. Olha só como o adutor dele não tem muito volume, mas é todo fibrado. Mas Isso, se ele, é todo fibrado. mas ele... se ele encher pra fechar aquele espaço vazio ali na perna, porque assim, a galera falou muito sobre ele fechar mais. Fechar mais só ia esconder aquele vazio. Mas ele tem que trabalhar pra fechar com músculo, na minha opinião. Sim, e outra. E quanto tempo com o Pacho? Pouco tempo com o Pacho. Quanto mais tempo ele ficar com o Pacho, Sim. mais volume ele vai ganhar. Lá em cima, a dorsal precisa crescer a parte mais alta, principalmente. Embaixo precisa de espessura. O que mais dá pra melhorar aí, Pinduca? Mais dorsal dá pra pôr Dorsal. mais expansão, A ficar perna mais você acha largo. que- Não, a perna... Então, a perna... Posterior. É que, ó, quando ele girou muito, ele fez uma rotação interna muito grande pra mostrar o glúteo. Então, toda a parte dele que tá definida foi lá pra dentro, ó. Então, ele não precisa rodar tanto o pé, porque daí essa parte que tá definida, ela fica mais pra fora. Mas aí o glúteo não vai fibrar do jeito que fibrou. Então, ele quis mostrar o glúteo e parou nessa posição. Mas se ele ficar com a perna um pouco mais pra cá, você vê os femorais dele cortando os dois, ó. Roda mais, Pedrão, por favor. Tudo uma questão de pose do atleta. Que nem, dá pra colocar o cotovelo um pouquinho mais alto. De frente, quando ele melhorou. posa, A pose ficou boa. dá pra Melhorou fazer muito uns... as poses, cara. Melhorou muito. Então... Ele até tremia antes, agora ele tá Não, tá ele melhorou afiado. muito E ele tudo. ele é bem tímido, Tá né? afiado. Porque Não, ele Ele conhece o melhorou Ramon. tudo. Melhorou confiante, pose, tá melhorou confiante, shape, tá melhorou confiante. tudo. Ele tá foda, tá? Melhorou demais. Tá confiante. Ó, tá vendo nessa hora? Eu queria que ele fizesse o pack deck que o Sardinha a gente sempre fala. Porque quando você faz isso aqui, você traz mais dorsal pra frente. O Sibum faz. Você fica com um duplo bíceps com mais dorsal aparente. Agora, o Pinduca aí tinha uma pergunta. O Ramon precisa melhorar pra chegar no Sebum, só que o Ramon praticamente não bateu peso, né? Teve a questão da altura, né? Que ele tava um pouco mais baixo que ele normalmente pesa, mas vamos considerar que ele tava no limite do peso. Como que você melhora sem subir peso? Tem esse negócio de tirar dali, colocar ali? Então, a base dessa categoria seria ter menos volume nas pernas e mais no tronco. Mas a classe physique, como ela permite um peso maior, e no profissional é maior ainda do que no amador, né? Vai aumentando, permitiu que tenha volume nas pernas também. Mas para ficar mais clássico, tinha que ter um pouquinho de desproporção. Mais tronco do que perna seria mais clássico, na minha opinião. Pra ficar igual ao Mas Arnold. exatamente, para ficar como todo mundo era. Mas
como a categoria foi pra esse lado e o Cibum tem perna pra caramba, Caralho. quem não tiver vai perder. Sim. Quem não tiver vai perder. Então não tem onde, do jeito que está, não tem onde tirar e onde pôr. Só se tirar do antebraço. E não vai diminuir. O antebraço dele é gigante, não vai diminuir, o né? antebraço não... Então, não tem de onde tirar e onde pôr. Ali é só ir colocando. E Mas o peso? Mas a ali é que estratégia, foi- a ali estratégia foi de alongamento. ficar oco. E eu tô vendo que muita gente tá sofrendo para bater o peso porque não baixa a proteína. Por que chamava carb up? Porque você tinha que trocar o peso corporal. O volume que o glicogênio dá é maior, porque se é uma parte de glicose com 3 de água, forma o glicogênio para dar volume. Então você tinha que carbava no final com proteína mais baixa para ficar oco. Porque quando você tira a proteína, você perde nitrogênio. E quando você perde nitrogênio, o teu peso cai rápido. Ah, mas aí eu vou perder densidade. Não perde, porque você está comendo o carbo. É uma coisa trocando pela outra só na finalização. Então, quando o Johan Schatz competiu, que vem aqui e tudo, competiu até 80, como é que o cara com 80 quilos era daquele tamanho? O Wilson Santos competiu no mesmo campeonato com ele, ficou em terceiro. É porque você fica oco. É o que a gente falava, o cara tá oco, não é possível. Para alguns atletas, a IFBB era ruim, por quê? Porque os caras tinham ossatura muito grossa, você entendeu? Então, enquanto o cara não ficasse gigantesco, acima de 90 ou até acima de 100, o cara não ficaria bom nunca. Porque o que ele tinha? Ossatura pesada. Então, o cara batia o peso, entrava na categoria, mas não era musculoso tanto quanto os outros. Mas tempo de treino, Pinduca, maturidade muscular, isso traz, né? Isso traz peso e volume, sim, claro, sem dúvida. E aí que funciona mais ainda o ficar oco. Isso, exatamente. Porque depois você perde nitrogênio, baixa teu peso e continua gigantesco. O Alex dos Anjos competindo, acho que... Não sei qual categoria que ele competia na outra federação e competindo depois... Na até 90. Depois até Era 90, por né? altura. Era altura. É. O Alex dos Anjos até 90 na Amador, né? Que ele É classe ganhou o 2. Procard. Não, era classe. Classe 2, se eu não me tinha Não, mas engano. agora na NPC, quando ele pegou o Procard. Ah, tá. No Ele NPC. foi até 90, se eu não me engano. É até né? 90. Ele ganhou o Como Arnold você e o fala que Ryan até aquele cara 90. não tem 90 quilos. É. Exatamente. Foi até 90 você ou até fala. 102? Não, até 90. O Alex dos Anjos, você fala, mano... É que não, quando não ele tinha ganhou 90 o Arnold, quilos. era IFBB, não era NPC. Não, quando ele ganhou... Não, mas quando ele ganhou o Pro, não foi na Muscle Contest? Foi, Depois foi na Muscle Acho que até Contest. 90 quilos. Aí você olhava aquilo, mano, como que esse cara não tem 90 quilos? Tipo, puta que pariu, tá ligado? Principalmente por causa do tronco. Não, mas né? até hoje você olha pra ele não parece ter... Não, Não, então, o Alex vários dos Anjos pra não. mim é o exemplo que dá pra você colocar músculo ali e não ganhar peso. Então, o Você segredo é fica ficar oco, oco. você fica oco. Fica oco. Aí eu não sei se isso é genética, é tempo de tempo. treino. Eu acho que é genética também. Mas tem as Ajuda, estratégias. Mas então, se você tem osso pesado ou estrutura óssea muito pesada, essa relação sua só vai acontecer quando você ficar muito musculoso. Você pega o Javorski mesmo, cara. Eu acho que o Ramon ainda pra melhorar muito ainda na... E o Ramon teve muito também, porque, dentro por desse exemplo, ó, target aí. o que aconteceu foi assim, ele mediu menos, por isso ele teve que baixar mais do que o que ele deveria baixar. Uhum. Ele conseguiu baixar o peso, mas quando ele foi pra altura, voltou pra mesma altura anterior. Que já tava batido. Isso, porque ele fez o alongamento, aí já Isso. estaria É que batido. ficar sem dormir direito, Sim, você até perde altura. desidratação. E outra, você viu que os caras postura. falaram? Depois que o cara lá puxou os quadris, puxou uma perna e puxou a outra, os caras viram nitidamente que era ali que tava o problema, né? Porque muito tempo em pé, acomodação.